já até como os líderes têm se comunicado hoje, não só com os liderados, mas também até com fornecedores, compradores. O que você tem visto hoje que tem trazido dificuldade nessa comunicação? Cara, tem vários pontos que a gente vê dificuldade na comunicação do líder, e um desses que eu sempre falo que parece óbvio, mas as pessoas não se atentam, é justamente a clareza do que está sendo dito no sentido de ser específico. Então, às vezes a pessoa ela vai dar uma orientação, vai perguntar alguma coisa, passar uma instrução, e ela fala uma coisa que na cabeça dela está muito clara. Então, por exemplo, fulano, então amanhã você confirma com o cliente. Só que na cabeça dela, confirmar é uma coisa específica e na cabeça do colaborador, às vezes, é outra coisa, né? Então, na cabeça dele, confirmar vai mandar um e-mail, vai ser formal, vai ser tudo isso. E na cabeça, às vezes, do colaborador era só tipo, eu mandei mensagem no WhatsApp e ele falou ok. Então, olha só a dificuldade. Aí o cara fica frustrado e fala, não, mas a gente tem que formalizar, porque depois se tiver algum problema a gente tem que recorrer a esse e-mail, né? E aí o colaborador fica, ué, mas você não avisou, né? Então, esse é um exemplo simples, mas esse mesmo tipo de falha em não ser preciso no que você quer pode dar muitas brigas, assim, né? De uma pessoa até se ofender, né? Você fala, poxa, eu queria ver mais proatividade. A pessoa pensa assim, cara, mas eu sou tão proativo, aí ela se ofende, né? Então, o que é essa proatividade? O que a pessoa está esperando especificamente, né? Às vezes, a proatividade é um comportamento que a pessoa não está fazendo, ela está fazendo outras 20. E esse um comportamento que ela não faz é que o cara pega no pé, aí o outro fica assim, mas e aqueles 20 que eu faço, você não vê, não valoriza? E aí você cria uma treta toda na equipe. Isso eu vejo bastante, até na parte das pessoas terem algum certo medo ou aquela ansiedade. Veja, ontem eu conversei justamente isso com a cliente minha. Ela falou, Emerson, eu tô com medo de divulgar meu negócio. Eu atendo, Eu tô com medo, porque ela está formando em psicologia. Sim. E falta 2 anos para ela formar. Ela está com medo de divulgar. você não tá com medo? O que é esse medo? Falando de ser específico. Eu fui puxando com ela cada ponto, até chegar num exato momento que ela fala assim, pronto, eu posso fazer. Porque o medo que ela tinha não era um medo, era um receio, porque ela não tinha um contrato. Achando que ela não podia tratar com terapia. E tem um problema com a psicologia, que não tem nada a ver. Então, o que você falou é muito interessante. Ser específico atrapalha demais a pessoa quando ela não é. Sim. E essa questão do medo que você trouxe é muito interessante, porque uma coisa que eu experienciei com meus clientes na minha prática é que enquanto o medo ele não está claro para a gente, ele tem poder sobre a gente, né? E às vezes a pessoa acha que é óbvio. Eu virei para um cliente uma vez, ele falou assim, eu tenho medo de avião. Eu falei, por que você tem medo de avião? E aí ele falou, porque eu tenho medo de morrer. Mas e daí se você morrer? Qual é o problema de morrer? Né? E aí a gente vai caçando com essa perguntinha do e daí, né? Tá, e qual é o problema disso? Aí a pessoa chega no medo real. E ele fala assim, cara, meu medo é que eu acho que eu não deixei um legado ainda. Então o problema não é morrer, o problema é morrer sem o legado. Aí quando a pessoa entende isso, né? Aí, de repente, ela consegue olhar para aquele medo. Nesse sentido de achar esses medos, como é que a hipnoterapia pode ajudar a pessoa a localizar isso que às vezes pode estar confuso para ela? Veja bem, quando eu trato medo com a pessoa, com a hipnose, com a hipnoterapia, eu não trato de forma consciente, que é eu conversando com você e você analisando se vale a pena ou não, ou se é verdade ou não. Porque você sabe, as pessoas sabem, 99% das pessoas, elas sabem que ela não precisa daquela programação. Só que elas sabem, a informação está aqui no córtex pré-frontal. Informação clara. Só que a amígdala dela dispara toda vez que tem um gatilho. E essa amígdala, ela impede do córtex pensar e raciocinar. Quando a informação está aqui no córtex, é fácil. Se tiver aqui uma energia elétrica, eu faço injeter. Se você se aproximar demais, você pode encostar a mão e tomar o choque. Não é verdade. E o contrário também seria verdade. Gente, pode ficar tranquilo, não tem luz aqui, não tem energia elétrica aqui. Tudo bem, eu aceito a sugestão. Agora, se você tem um trauma com eletricidade, você não vai nem chegar perto, mesmo desligado, porque a sua amígdala vai ativar. Então, na hipnose, Eu não utilizo uma conversa com o seu córtex pré-frontal. Tem muito sangue jorrando aqui. A hipnose vai fazendo que você jogue mais sangue na parte aqui do sistema límbico. Então a sua amígdala
mesmo se ela ser ativada com gatilho, você consegue informações para acessar. No estágio de hipnose, você consegue acessar as informações e fazer a reprogramação. Uhum. Então, de certa forma, você também entende essa ideia de que quando o medo está ali oculto, ele consegue tomar as rédeas da pessoa, só que sua forma de encontrar esse real medo por trás é, através do processo da hipnoterapia, fazer o cérebro deslocar a energia para a área da amígdala para ele se revelar e falar, olha, tá aqui o medo que eu estava escondendo. Sim, porque muitas vezes o medo ele não é evidente. A pessoa nem sabe qual que é a origem do medo dele. Nem todos os medos são de traumas. Porque ele falou assim, trauma é algo que eu passei. Eu apanhei, eu fui violentado, eu sofri um acidente. Às vezes a pessoa nunca teve problema nenhum. Cachorro. Imagine só que você, ou alguém que você conhece, tem medo de cachorro. Fobia. Fobia. Viu o cachorro, a amígdala ativa, é na hora. Você não raciocina. Pânico, medo. A pessoa nunca foi mordida pelo cachorro. Mas se você volta na informação e pergunta para ela, por que você tem medo de cachorro? A pessoa não sabe. Você pode trinchar que não consegue. Na hipnose, no processo da hipnoterapia, você vai checando, fazendo a checagem, e a mente ela sabe onde que é ativa. E pode ser que já aconteceu de que o medo do cachorro foi porque com 3 anos ela foi para a escola, Mariazinha, ela não veio. Por quê? O cachorro mordeu. Ela pegou por empatia. Ela aprendeu aquela informação, que o cachorro é perigoso por empatia, e ela salvou aquela informação. Isso que você está falando é muito interessante, porque às vezes a gente, no processo ali de descoberta, no processo terapêutico, a gente percebe que a pessoa tem um certo medo e ela fala, não faz sentido eu ter medo disso, porque nunca tive trauma, nunca aconteceu nada, mas às vezes ela não está consciente desses medos por empatia que você falou, né? É um caso meu, por exemplo. Quando eu descobri esse exercício que é chamado de premeditação dos males, é um exercício estoico para você ir tentando pensar o pior cenário e se questionando, tá, mas e daí se esse cenário aconteceu, o que pode ser pior ainda que isso? E você vai cavando até achar o que realmente assusta. Quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu estava recebendo a administração dos imóveis da casa dos meus pais, né? E aí eu estava com aversão a ir lá e conversar com o inquilino, ir lá e resolver os problemas, eu estava com aversão a isso, eu estava evitando, procrastinando. E aí quando eu fiz esse exercício, eu fui atrás e pensei, tá, qual o problema de fazer isso? E aí fazendo esse exercício, eu percebi que o problema é que lá no fundo, eu tinha um medo de que de alguma forma desse algum problema, eu fosse processado e eu me sentisse preso naquele processo. Mas eu nunca passei por um processo. De onde veio esse medo? Veio do fato de que eu vi muito dos meus pais, especificamente do meu pai, de quanto o pai dele, né, meu avô, sofreu resolvendo treta de inquilino na justiça. E que até ele morreu disso, de tanto resolver, acabou infartando, né? Então, eu internalizei esse medo, né? Eu aprendi esse medo por empatia, como você falou. Não era algo que eu passei diretamente, né? E aí, se a pessoa não tem essa clareza de que os medos dela podem ter sido, digamos assim, ensinados, ela pode achar que, tipo, eu não passei por isso, não faz sentido eu ter esse medo, e descartar a possibilidade de que aquilo de fato pode estar afetando ela, né? Então, se você vê uma pessoa assim que traz esse tipo digamos assim, de objeção, né? E fala, não, mas eu não tenho medo disso. Como é que você lida com isso no seu atendimento? Quando eu falo que não tenho medo, eu não atendo ninguém que não precise do resultado. Mas eu tenho pânico de barata. O que a barata atrapalha a sua vida? Nada. Eu falei assim, não vou te tratar. Pra que você vai estar medo de barata? O processo, ele depende da pessoa ter uma necessidade. Eu posso tratar, pode, defeito pode, mas a pessoa não vai engajar, porque não tem mágica. Sim. Não é mágico o processo. Quando você conversa com a liderança, para fazer liderança assertiva, a pessoa ela tem que o quê? Ela tem que te ouvir, acolher o que você faz, que você é o profissional, e seguir as sugestões. Engajar. E é possível também, como você falou, e faz muito bem, encontrar a raiz através das perguntas poderosas. Porque todos nós vivemos em um estado de sugestionamento, vivemos em um estado de hipnose, vivemos em um estado de reprogramação, que a hipnose nada mais é que isso,
um estado de reprogramação. E nós temos um sistema tão poderoso que ele faz isso automaticamente. Ele vai se regenerando. E quando você volta para dentro, você mesmo, você consegue ir reprogramado. Só que existem programações que, infelizmente, nós não conseguimos. Até mesmo na auto-hipnose. Porque quando eu preciso pensar, raciocinar e perguntar, córtex pré-frontal. E se o fluxo de sangue estiver em desnível aqui, eu não consigo raciocinar e ser direcionável. Raciocinar e ter alguém me conduzindo para programar. Por isso que o mentor é extremamente importante, mesmo que não use hipnose, como você faz. O fato de você estar ali, você muda a cabeça do seu coach, do liderado, do empresário que você está falando. Sim. Como eu costumo falar, né, uma conversa pode mudar tudo, porque é justamente nessa troca que o nosso cérebro se abre para novas perspectivas e muitas coisas a gente precisa desenvolver técnicas e habilidades para resolver, mas muitas coisas é só uma questão de ponto de vista. Se a gente consegue olhar de outro ângulo, a gente já consegue ser assertivo na solução. Simplesmente porque se a gente olha do ângulo errado, né, imagina que tem uma pilastra. Se você olha do ângulo de cá, você não está enxergando nada. Você mudou de ângulo e de repente você enxerga tudo, né? Então, às vezes a gente tem essas pilastras mentais, esses pontos cegos, e quando a gente se permite olhar de outro ângulo, de repente tudo faz sentido.